Okay, let's go. Fala pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Guilherme Carter e esse aqui é o Consultório de Investimentos, um programa feito aí em parceria com a Smart Brain, a empresa aí pioneira no mercado de gestão e consolidação de investimentos, e a Unibanco, que é a escola que mais forma profissionais aí para o mercado financeiro, né, que mais emprega também, né? E hoje a gente tem aqui o prazer de receber um colega aqui de alguma data, que é nada mais, nada menos que analista não é CFP, né? Ele é também, ele vai falar um pouco aqui, mas é CNPI, né? Depois ele explica um pouco mais essa certificação, estrategista aí de ações da Genial Investimentos, tá? Felipe Vilegas, muito obrigado aí pela sua aceitar esse convite, eu sei que o tempo lá é apertado, muito obrigado. Não, imagina, é sempre um prazer aqui. Sempre mal de se dizer, né? É a primeira vez aqui falando com vocês, mas me sinto muito honrado aqui, sempre de receber esses convites para a gente falar um pouquinho mais de mercado, que é o que a gente fala todos os dias, mas também comentar sobre outros assuntos, afinal, temos história, né, senhor Guilherme? Exatamente, exatamente. Meu caro, queria que você começasse aqui falando um pouco do Felipe, da sua trajetória dentro do mercado financeiro. Como é que você foi parar dentro desse troço e se você antes já tinha alguma vontade de trabalhar, né? Então, conta pra gente aqui essa trajetória, por favor. Vamos lá. Bom, vou tentar encurtar, mas nem tanto, minha trajetória dentro do mercado financeiro, que digamos que é uma história um pouco curiosa. E ela começa, Guilherme, quando... não digo estava ali para fazer faculdade, mas pensando no curso que eu iria fazer. E aí meu pai é químico, sempre trabalhou na indústria química ali, enfim, de produtos de limpeza, de higiene. E ele falou assim, olha filho, eu não sei o que você vai fazer, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você ser farmacêutico. Razoável, né? Exatamente, não, é razoável, né? Se a gente pensar que a indústria farmacêutica, né, hoje é uma das maiores indústrias do mundo, né? Farmacêutica, alimentícia, a bélica, enfim. Sim. Ele tinha lá suas razões, ele estava correto. Uhum. Então foi lá, Felipe Vilegas, que pensou, olha, eu não sei muito bem o que eu quero fazer, mas olhando ali a grade curricular, eu sempre me dei bem, assim, sabe, com química, biologia. Eram matérias assim que eu não precisava estudar muito e eu sempre ia bem na escola. Então eu falei, olha, dificuldade eu não vou ter. Porque eu vejo que, olhando, né, depois que as coisas passam, a gente vê que, né, que muitas pessoas acabam desistindo da faculdade que faz. Sim. Ou porque tem muita dificuldade mesmo, enfim, não se encontrou. Então, Felipe Vilegas foi lá fazer o seu curso de farmácia. Eu acabei me formando ali em 2008. Então, já dá para ver aqui os cabelos brancos. E eu comecei a trabalhar, né, a atuar na área. E aí que eu me encarei com o meu primeiro desafio. Né? Qual que era esse desafio? Quando a gente fala de trabalhar na indústria farmacêutica, né, que era, digamos, o top ali para quem se formava em farmácia, você não trabalhava em São Paulo, né? Você sempre trabalhava nos arredores, nas cidades vizinhas. Sim. E isso, eu sempre morei aqui em São Paulo, capital, então eu sempre tive que acordar muito cedo e fazer uma viagem todos os dias. E isso era algo que, para mim, era extremamente cansativo e desgastante. Não pelo fato de acordar cedo, mas sempre ter que fazer uma viagem, entre aspas, ali para o interior. Então, Felipe Vilegas ali buscando alguma solução para este problema, o que eu pensei? Eu falei, poxa, eu sou formado em farmácia, eu trabalho ali, digamos, no chão de fábrica, trabalho num cargo de liderança ali, de gestão de pessoas, de produção, mas nós tínhamos o escritório da empresa que eu trabalhava que ficava ali em Moema. Aí eu pensei, poxa, como que eu migro da fábrica, do chão de fábrica para o escritório? Sim. Foi aí que deu o estopim de falei, poxa, deixa eu fazer algo relacionado à administração. Que aqui internamente eles vão enxergar talvez o meu valor, que eu tenho essa capacidade, não de estar ali no chão de fábrica, mas numa outra esfera dentro da empresa que eu estou trabalhando. Legal. E aí eu comecei então aquela pós o SEAG, nem sei se existe mais essa terminologia, mas é a pós-graduação de administração da Fundação Getúlio Vargas. Existe ainda, é bem antiga. Bem antiga e assim, muito boa, e foi aí que eu tive esse meu primeiro contato, né, com marketing, com finanças, com economia. Boa. E, cara, quando eu comecei a ver essas matérias, né, principalmente economia, ali, finanças, investimentos, eu falei, caramba, que troço legal, que negócio legal, que bacana, né? E acho que, Guilherme, juntou uma série de coisas que eu tinha esse problema da distância do trabalho.
eu comecei a ver matérias que talvez a farmácia nunca me brilhou os olhos da maneira com que me brilhou dessa vez. E foi uma época assim, solteiro, começando a trabalhar, juntando dinheiro. Já naquela época eu me questionava, poxa, mas a poupança não rende nada, né? Eu queria rentabilizar e aumentar, digamos, o lucro que eu poderia ter nisso. E nessa pós, eu me lembro que fazendo amizades ali, inclusive ele é até o meu contador hoje em dia, mandar um abraço aqui para o Chico, ele falou assim, olha Felipe, eu vou fazer um curso que ensina a investir em commodities nos Estados Unidos. Caramba. E eu falei, poxa, cara, que legal, quando que é esse curso? Ele me passou a data e eu falei, caramba, não vou conseguir ir nesse curso. Por quê? Porque nessa mesma época que eu estava trabalhando, a gente tinha o Sindusfarma, né, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, que ele estava promovendo um campeonato, tipo uma espécie de Olimpíadas. E eu sempre nadei na minha adolescência. Então eu falei, poxa, uma maneira de eu conseguir reconhecimento aqui, meu nome ser conhecido na empresa, é através da participação aí nessas Olimpíadas, né? Que era promovida pelo Sindusfarma. E eu estava treinando natação na época, voltando a treinar no caso para participar. Falei, cara, como eu estou treinando, eu não vou conseguir ter agenda para participar desse curso, então deixa para uma próxima. O que me acontece um mês antes desse campeonato? Uma crise de apendicite. Maravilha. Eu preciso operar. Se eu estou operado, eu não posso competir. Se eu não posso competir, eu posso fazer o curso. Então foi aí que eu comecei, que eu tive a oportunidade. Aí eu fiz, na época, isso foi em 2009, aí eu fiz o curso básico, o curso intermediário. E eu lembro que na época, quem estava promovendo esse curso estava também abrindo uma empresa. Que ia servir como uma consultoria para as pessoas que queriam investir lá fora. E, cara, eu pedi uma vaga de emprego para esse meu professor na época, e foi uma época muito louca, porque foi uma época que eu trabalhei em 2 lugares, né? Porque eu não queria ao mesmo tempo ir para um lugar que eu não sabia o que era, me mantive onde eu estava, na indústria farmacêutica. Então, durante um mês, Guilherme, digamos que a minha rotina era das 5 da manhã até a meia-noite, né? Porque eu trabalhava nesses 2 lugares, de manhã na indústria, depois na parte da tarde nessa empresa, por conta aí dos horários. E durante um mês eu tive essa rotina aí bastante crítica. E depois acabei me pedindo demissão da indústria onde eu estava para seguir nessa empresa, que nada mais é do que uma consultoria para, novamente, como eu disse, para pessoas, né, investidores aqui no Brasil que queriam investir nos Estados Unidos. Então, por curiosidade, meu primeiro contato com o mercado financeiro foi através da investimento em derivativos. Extremamente simples. Tranquilo, né? Simples ali. Então, simples. Meu primeiro contato foi assim, que eu podia comprar e vender, que eu tinha opções, né? Que se a gente parar para pensar hoje, são termos extremamente técnicos, é um mercado muito restrito hoje. Eu estou falando aí de quase 14 anos. E foi o meu primeiro contato com o mercado financeiro, de investimentos. Obviamente que a gente sabe que hoje isso é altamente especulativo, alavancagem. Mas é aquilo, né? É uma frase que eu sempre digo, né? A inocência, né, tem os seus valores, né? Porque conforme você vai conhecendo as coisas e tendo receio sobre elas, é que às vezes acabam surgindo os erros. E depois que eu comecei então a trabalhar nessa empresa, nessa consultoria, eu comecei a me questionar. Falei, poxa, como que eu cresço aqui dentro? Como eu, Felipe Vilegas, farmacêutico, meio que recém-formado ali, trabalhou na indústria, não tinha experiência nenhuma, me provava dentro do mercado financeiro. Foi ali que, conversando com pessoas, indo atrás aí de informações, que eu descobri a questão que envolve as certificações. Sim. Né? A gente não tem hoje no Brasil nenhuma faculdade específica que forma profissionais para o mercado financeiro. O mercado financeiro tem ali, digamos, as suas preferências, né? Que é matemática, estatística, engenheiros, né? São muito queridos aí pelo banco. E eu falei, como que eu me provo? Então, a maneira que eu poderia me provar, né, foi através das certificações, e foi então que eu passei a estudar para essas certificações. Eu comecei com a certificação do agente autônomo, depois eu fui para o CPA 20, e a partir do momento que eu consegui o CPA 20, eu abri oportunidade para trabalhar em outras empresas. Então eu saí dessa empresa menor e fui trabalhar lá em 2011 na XP, como assessor de investimentos lá. E foi muito bacana essa experiência, porque na época eles estavam formando a primeira equipe comercial dentro da XP.
A XP na época era um modelo que só tinha autônomos. Então você E foi eu fui pioneiro lá. Exatamente, fui uma das primeiras pessoas Maravilha. que trabalhou na área comercial, na área de assessoria, como contratado, né, como CLT da XP Investimentos. Eu fiquei um pouco mais de um ano lá. Tentei abrir o meu escritório de agente autônomo, mas foi uma experiência que acabou não dando certo. Acabei me frustrando bastante. E, no caso, a tentativa, né, de abertura desse escritório de agente autônomo, ela também foi muito embutida com a questão que eu não queria necessariamente falar com o cliente. Eu queria ter uma figura mais de consultoria, né, de você trabalhar ali com estratégia. E foi aí que eu tentei migrar para outras certificações. Uhum. Então, nesse meio termo, surgiu o CNPI, né, que, digamos, era a minha menina dos olhos ali, de você trabalhar como analista, com recomendações. Surgiu também, na época, o CFP, que eu entendia que era uma certificação que te preparava ali e no caso, te mostrava para o mercado que você podia atender o público de alta renda. Sim. Eu lembro que, na época que eu tirei o CFP, só existiam no Brasil 600 profissionais. Então já faz que tinham tempo. Quando é que foi isso? Foi isso em 2011. 2011. Foi uma prova, mudou até a prova, né? Acho que são, sei lá, 2 dias, dividida em módulos. Na época que eu fiz, tudo numa só. eram 120 questões em 5 horas de prova. Era raiz. O negócio era pauleira. Tirei o CFP, mas eu lembro que em 2013, depois de ter uma passagem rápida como gerente no Itaú, gerente personalité, e foi aí que eu tive a convicção de que eu não queria trabalhar mais com essa área comercial, eu queria ir para essa parte de estratégia, para análise. Foi que em 2013 eu tive uma primeira oportunidade para trabalhar como analista na WinTrade, que é a antiga Alps Corretora, lá em 2013. E eu trabalhava como analista técnico, né? Ou seja, a gente participava das salas ao vivo, passava ali as recomendações de day trade, swing trade, dentre outros. Eu entrei lá em 2013. Em 2015, a empresa fechou. Acabou. Então eu lembro até hoje, foi um dia 30 de novembro, a Dilma tinha sido reeleita, tinha toda aquela questão ali que envolvia que estava todo mundo muito cético com o mercado. Eu lembro que dia 30 de novembro, né, o dono ali da Alps Corretora, ele reuniu todo mundo numa salinha. Eu lembro que quando eu entrei em 2013 eram 130 funcionários. Ali naquela salinha éramos 30. Isso em 2000 e... Eu comecei em julho de 2013. Foi até novembro de 2015. Foi um ano e meio ali. Ainda segurou, porque 2015 foi o ano do apocalipse da Dilma, né? Foi um ano assim que ninguém quer lembrar, onde a taxa de juros subiu, a inflação, tudo subiu. Assim, foi uma desordem, e a taxa de desemprego foi lá para as alturas, um negócio assim, foi a pior crise em 100 anos. Exato. Né? Enfim. E aí o cara deu stop. Ele estopou ali, eu lembro, dia 30 de novembro. E aí na segunda, isso era uma sexta-feira, eu passei o final de semana, modo de dizer, desempregado. E no dia seguinte a gente teve a notícia de que a Brasil Plural, ela teria comprado a tecnologia do home broker da Alps Corretora, que era um e-trade na época, que foi um home broker super premiado na época. Ganhou vários prêmios, tudo. E eles compraram a tecnologia e eles iam puxar algumas pessoas porque eles queriam montar essa célula, né? A Brasil Plural na época era focada com cliente institucional. Eles queriam iniciar, né, essa parte de atendimento ao varejo. E aí, no caso, isso foi então em dezembro, e em janeiro de 2016 eu comecei na Brasil Plural, né, com essa missão ali. Foram eu e mais 6 pessoas, ou seja... Em 2013 éramos 130, quando a empresa, digamos, fechou, eram 30, e foram 7 pessoas ali para compor, que era eu, mais o Igor Gramiani, né, que hoje ele é analista técnico, ainda, né, na Genial Investimentos, um pessoal da mesa, de cadastro e de back-office, que começou ali para iniciar e startar, digamos, esse projeto. Só que a Brasil Plural, ela falou, poxa, a gente é institucional, vocês são varejo, vocês não têm que ficar aqui, vocês têm que ir lá no nosso braço, que a gente já adquiriu, que era a Geração Futuro, que ficava aqui na Paulista. Né? Então, em 2016 eu comecei, digamos, né, fiz essa migração interna, né, só mudou ali o CNPJ, para a Geração Futuro. Foi quando a gente realmente começou ali a minha carreira como analista. Eu era responsável aí por fazer as carteiras recomendadas, e aí que começa a trajetória, digamos, de Felipe Vilegas até hoje, né? Que em 2016 a gente começou ali com as carteiras, depois a gente foi expandindo relatórios,
Ali para 2018, 2019, eu comecei bastante a atuar nessa questão de internet com os morning calls, né, de você ter ali os áudios gravados, publicado em podcast, relatórios, e aí vai. Aí teve pandemia lá em 2020, e estamos aí até hoje na Genial Investimentos. Né? Foram, digamos, 8 anos de trajetória. Hoje responsável, então, continuo responsável, né, pelas carteiras recomendadas. A gente tem hoje, né, eu mais o Roberto Mota. Posso falar com tranquilidade em termos de audiência, que é o maior morning call do YouTube aqui do Brasil. Muito orgulhoso disso. Maravilha, maravilha. Só um ponto que o Felipe falou, pessoal, que é o seguinte, né? E já saíram dados este mês de que a poupança hoje tem mais ou menos de alocação da população um pouco mais de R$1 tri. Né? Então você imagina essa alocação. Né? Aí você fala, o que você pensa? Então, o povo brasileiro gosta de perder dinheiro. Né? Por quê? Porque se eu olhar a poupança numa janela de 2000, né? Lá de janeiro de 2000 até agora, agosto de 2024, o CDI deve ter rendido algo em torno de 1.500%. Né? A poupança rendeu 3 vezes menos, entendeu? E assim, né, a gente sabe que alocando em LFT e você tem um risco muito mais baixo, né, e você vai, obviamente, superar a poupança. E provavelmente aqui, se eu fizer a conta, apesar do rendimento nominal ser positivo, você deve estar perdendo dinheiro para a inflação, perdendo poder de compra. Então, é importante sempre acompanhar quem são os especialistas aí de investimento. Então, aproveitando também essa trajetória sua, Felipe, que você comentou, você foi lá, né, foi uma superação, porque você saiu de uma indústria, foi para outra e tal, e para Genial você já está aí desde 2016 com, né, uma pessoa super conhecida no mercado, vários seguidores também, porque você faz um morning call muito legal. Eu lembro que você começou lá em 2019, que a gente se conheceu. Isso. A gente estava lá numa sala de aula também estudando, né? Isso das certificações. Das certificações. Tudo é certificação, né? Não tem jeito, exatamente. Não tem como fugir. E eu queria saber, né? Porque a gente fala, o Felipe parece um robô, porque como é que ele consegue todo dia ter esse morning call tão rico, né? Como é que você faz para preparar o dia a dia aí? Bom, cara, digamos que eu falei no começo, né? O meu problema quando eu trabalhava na indústria farmacêutica não era acordar cedo, era fazer uma viagem ali todos os dias, porque Felipe Villegas continua acordando cedo. Então, cara, é acordar cedo, não tem jeito. Eu não que eu promova isso, mas eu sou do clube das 5 da manhã, sim, em que a gente acorda ali para chegar cedo na Genial Investimentos e começar a preparar o conteúdo. Então, digamos que isso é uma prática que eu já adoto já 5, 6 anos, mas de ter boas fontes, isso ajuda bastante. Então lá a gente tem Bloomberg, né, Broadcast, Valor. Já tem ali, digamos, ali os meus filtros, né? É importante dizer isso, né? Que eu sempre comento aqui, a gente sempre gosta de promover. Beleza, também, mas é fácil você fazer ali o Morning Call com fontes tão boas como essa, mas eu não tenho acesso a essas informações. Sim. Eu posso dizer para você com tranquilidade que além dessas fontes, tem ali, obviamente, o quê? Um Telegram, os grupos de WhatsApp, o Twitter, né? Agora o X. Enfim, sim, tem todas essas... Não tem mais, né? Não tem mais agora, mas enfim. Mas que são ótimas ferramentas também para coletar e conseguir informações e opiniões de outras pessoas. Então, digamos que a minha rotina começa cedinho, eu chego na Genial ali Investimentos por volta das 6h15, 6h20 da manhã e já tenho ali, digamos, o meu cronograma, né? O meu script ali. Pego ali as informações da Bloomberg, a gente já faz ali alguns filtros, dou uma olhadinha no broadcast, grupos de Telegram, WhatsApp, Twitter e vou fazendo os filtros. Acho que esse hoje é um dos meus principais trabalhos assim, em termos de rotina diária. Sabendo que a gente tem um mundaréu de informações e que tempo é dinheiro, o grande propósito desse call que eu gravo e também depois de fazer um morning call é de dar realmente mastigado para as pessoas. Né? A gente sabe que informação é poder, informação é tomada de decisão. Então, o meu trabalho é justamente esse, é de fazer realmente esse filtro e falar o que é realmente importante. Como que você começa o seu dia? O que você precisa prestar atenção? Já que, todo mundo aí tem as suas rotinas, todo mundo é super atarefado, seja trabalhando, ou porque tem os seus compromissos ali, enfim, nas suas rotinas de casa. Então, dá mastigado essa informação para as pessoas. E com opinião também sobre o que pode acontecer e como que você pode se preparar para isso, eu acho que é um dos pontos fundamentais. Então, a gente começa cedinho, tem todo esse filtro de informações para chegar ali por volta das 8 horas da manhã,
na verdade 15 para as 8, porque eu publico às 8 da manhã, ter ali esse áudio de até 10 minutos. Sim. Às vezes passa um pouquinho mais, mas eu sempre tento ali para me planejar o máximo possível para não passar de 10 minutos, para que as pessoas, ou no trânsito, ou no transporte público, ou em casa mesmo ali, tomando café, consiga escutar essas informações para estar preparado para as 10 horas da manhã, fazer boas alocações, boas escolhas aí em termos de investimento. Não, eu mesmo vim escutando aqui, né, no carro, no Spotify lá, o Felipe falando, né? E, bom, Felipe, olhando um pouco, né, obviamente você falou, não adianta, né, ele tem um monte de ferramentas. Acho que se o camarada entrar no Bloomberg hoje e quiser dedicar uma vida, ele dedica, porque tem tanta informação lá que assim, surreal. Você não sai do Bloomberg, né? Mas também não adianta só consumir informação, então você tem que ter, obviamente... É isso que o Felipe faz, ele consegue de maneira super virtuosa resumir a informação e colocar ali para você ouvir mastigado, né? Que eu acho que aí é o grande X do trabalho, né? E não só a informação da onde vem, né? A fonte é confiável, obviamente, né? E bom, e aí aproveitando isso daí, já entendendo, você que trabalha com esse tanto de informação e faz tudo, o mundo é uma desorganização, né? Assim, você fica louco, né? Porque... tantos indicadores, guerra, sei lá, governo gastando, injustiça aqui, coisa ali, falando de Bitcoin, enfim, assim, coisa que não acaba mais, né? E aí eu queria que você, a árdua tarefa de dar um cenário, assim, pra gente das relações, assim, falar um pouco de Brasil, né? Qual a visão de você? E das principais economias, principalmente ali na China, Estados Unidos e Europa, pra gente saber que pé que a gente tá. E, enfim, quais são as perspectivas, são boas ou não? Vamos lá. Bom, acho que em termos de mundo, né, o que a gente acompanha, de uma maneira assim simplista, acho que o objetivo aqui não é fazer uma análise aprofundada, novamente, eu sempre tenho essa cabeça, né, de simplificar ali para jogar informação simples e direta. Acho que eu começo com China, em que acho que desde 2020 a China ela vem mudando, né, a sua matriz econômica. Já dizia ali, né, o Xi Jinping, 2020, 2021, que ele queria promover o quê? A prosperidade comum. Então, se ele quer promover a prosperidade comum, significa dizer que ele quer mudar o modelo econômico da China. Tirar aqueles setores mais especulativos. Quais são esses setores mais especulativos? O imobiliário e o mercado de ações. Não por menos, né, você teve, nos últimos anos, né, o mercado imobiliário cada vez mais na China se deteriorando e as ações chinesas recentemente nas suas mínimas ali dos últimos, sei lá, 10, 15 anos. E isso tem um preço, né, Guilherme? O que é o preço dessa nova matriz econômica para a China? Na China não existe previdência social. Sim. Como que o chinês faz poupança? Ou ele investe em ações, ou ele compra imóveis. O que está acontecendo hoje? O setor imobiliário e o mercado acionário lá nas mínimas. Ora, se eu não tenho previdência, ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e todas aquelas minhas economias, se eu tinha X, hoje eu tenho X menos 50%, X menos 60%, o que eu vou fazer? Eu vou consumir menos. Então vejo que o preço que a China está pagando hoje, dessa mudança de matriz econômica, é que hoje, muito diferente do mundo há alguns meses aí atrás, o problema da China é a inflação, é crescimento econômico. Né? Se a gente fala que a inflação aqui no Brasil, no mês está rondando ali a 0,3, 0,4, hoje saiu o dado recente dos Estados Unidos que está a 0,2 no mês contra mês, essa é a inflação da China no ano, 0,2%. Então eles têm um problema grave em termos de conseguir passar uma mensagem para o mercado de que eles vão manter aquele nível de crescimento econômico da China nos últimos anos, porque o chinês simplesmente ele não quer consumir. A poupança dele, a previdência dele está valendo metade do que valia há alguns anos. Então isso acaba gerando uma crise de desconfiança muito grande. Não acho que esse problema é algo que se resolva da noite para o dia. Então acho que como consequência disso, o que a gente já está vendo e vai continuar vendo? Preços de commodities lá embaixo. Né? A China exportando deflação para o mundo. A China não passando nenhuma perspectiva de crescimento econômico. Se você olhar a balança comercial hoje da China, o pouco do resultado que ela tem é o quê? É exportação. Ela uns estoques lá em cima e jogando produto no mundo.
produto no mundo, porque lá internamente ninguém quer consumir. Então, China, que poderia ser uma vertente importante de crescimento para o Brasil, não é daí que a gente vai tirar crescimento econômico para os próximos anos. Não, pelo menos a gente viu o resultado e a contribuição do agro do Brasil para o PIB, que está sendo muito negativa, aí, muito diferente do que a gente teve em anos anteriores. Então, China acaba sendo esse problema, esse grande desafio. Quando a gente olha para Estados Unidos, a gente vê algo que nunca aconteceu na história econômica. Se a gente parar para pensar. Que começa lá na pandemia, em que o Fed já tinha taxas de juros baixíssimas, estimula a economia, né, com o famoso helicóptero de dinheiro, política fiscal extremamente expansionista. Né? Afinal, a gente está falando hoje dos Estados Unidos, que está com um nível de dívida recorde, que nunca aconteceu na história, e que todo esse crescimento econômico, inflação que a gente teve, foi através do quê? Da impressão de dinheiro. Então, a gente tem um cenário hoje, Guilherme, em que a gente está numa iminência, né, depois aí da inflação nos Estados Unidos está convergindo para a meta, de que o Fed finalmente ele vai conseguir baixar as taxas de juros. Só que a grande dúvida que hoje existe para o mercado é: ok, mas isso não vai ter nenhum tipo de consequência? Né? Quais seriam essas consequências? Afinal, a gente tinha ali até 2020 uma taxa de juros zerada. A partir ali de 21, 22, você sair de uma taxa zero para uma taxa de 5,5% ao ano, e a economia americana só cresceu. Quem que financiou isso? Né? Como que isso? O que foi a mágica acontecer? Obviamente que hoje todo mundo sabe que a mágica disso é aumento de endividamento. E a maquininha, né? E a maquininha de dinheiro ali rolando solta. E eu acho que a grande questão é: o Fed ele fez o que ele poderia fazer em termos de política monetária. Né? Se você quer, diminuir a inflação, controlar a inflação, você sobe taxa de juros. A economia continuou crescendo e quando que vai vir a conta? Não vai chegar nunca? Sim. Então, acho que a grande dúvida que nós temos hoje, em termos de Estados Unidos, é o Fed, nos próximos dias aí em que ele vai ter o FONC, né, o Comitê de Política Monetária. Todo mundo já sabe que ele vai começar a cortar juros, mas ele está fazendo no timing correto? Ou ele já deveria ter feito? O ritmo que ele vai adotar vai cortar 0,25%, vai cortar 0,5%, é o ideal, é o adequado? Né? Então, acho que são todas as dúvidas que ninguém sabe. Por quê? Essas condições macroeconômicas que a gente vive hoje, né, advindo de pandemia, dessa política fiscal contracionista, o fiscal lá em cima, é algo que nunca se viveu na história. Né? Até hoje, a gente entende aí que o Banco Central norte-americano ele se arrepende de não ter salvado o Lehman Brothers lá em 2008, o que levou aí a crise bancária, levou, enfim, a crise que a gente viveu lá do subprime. E durante esses anos ele sempre vem atuando aí para amenizar e suavizar esses movimentos. Então, a dúvida que nós temos, Guilherme, daqui para frente é: ok, o Fed vai começar a baixar os juros, e a recessão nos Estados Unidos ela vai chegar ou não? Acho que essa é a dúvida de $1 milhão, e eu posso dizer com tranquilidade, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer. E no meio, né, desse fogo cruzado, eu acho que nos resta o quê? Acompanhar ali, ficar assim como o Fed e as grandes instituições data dependente. O que é data dependente? Acompanhar o cenário macro mesmo, a divulgação dos dados, dos números e ver o que vai acontecer. Tá? Eu acho que nos últimos anos, quem pagou para ver, ou seja, quem quis tentar antecipar algum tipo de cenário, tomou na cabeça. Porque tudo que a gente vivenciou hoje, na minha opinião, foi bastante contra, principalmente quando a gente olha para os livros de macroeconomia global, em termos de decisão, foi totalmente contrário ao que os livros diziam. Né? Que você, obviamente, se você tem um excesso de gasto, isso gera inflação, você sobe taxa de juros e leva aí para uma recessão. Isso ainda não aconteceu nos Estados Unidos. E hoje está todo mundo acreditando que a gente vai ter o quê? Né? O famoso cenário que eles falam que é de caixinhos dourados, né? Que você tem uma economia nem quente nem fria. Isso abre espaço para o Fed cortar as taxas de juros, mas não o suficiente para levar a uma recessão. Então você tem realmente um processo de desaceleração e não de recessão. Algo que eu tenho as minhas dúvidas. Tá? Quando a gente olha ali para os dados macro nos Estados Unidos, alguns dados ali mostram que não, os Estados Unidos realmente está caminhando para uma recessão, outros mostram que essa possibilidade aí de pouso suave ainda existe.
Então, novamente, ninguém sabe o que vai acontecer, ficamos data dependente. E por que eu quis contar toda essa história? Para chegar no Brasil. Em que Brasil, na minha opinião, olhando para o seu ciclo microeconômico, a gente tem um Brasil que está crescendo, que pode crescer acima da média global. Você tem, olhando para o ciclo microeconômico das empresas, olhando para a última temporada de balanços, eu enxergo que existe potencial de crescimento para os próximos trimestres, mas esse crescimento vai vindo o quê, Guilherme? De toda a readequação que essas empresas fizeram nos últimos anos, de redução principalmente da sua alavancagem. Então são empresas que sofreram bastante com a alta dos juros, mas que agora estão em melhores condições em termos de alavancagem financeira e que daqui para frente, mesmo que a economia não ajude, são empresas que estão mais leves, ou seja, vai entrar ali as receitas, ao invés de eu pagar aquilo para o banco, né, eu estou menos endividado, então sobra mais dinheiro para o acionista ou para eu investir na minha própria operação. Então, olhando para o ciclo microeconômico das empresas aqui no Brasil, cara, é fantástica a nossa história. Olhando para frente, a gente realmente está na contramão do mundo. Enquanto você vê, olhando para os resultados das empresas nos Estados Unidos, elas podendo entrar numa fase de desaceleração, aqui no Brasil tem espaço o quê? Para as empresas continuarem crescendo. Então, quando você olha a foto hoje aqui do Brasil, digamos que ela está muito bonita, né? Empresas sinalizando que vão crescer à frente, a inflação, digamos ali, controlada, o PIB brasileiro, né, o famoso PIBão aí vindo com tudo. O problema é quando você olha por debaixo aí da superfície, em que você tem hoje até um cenário bastante curioso e que vai novamente aí ao que diz aí a macroeconomia. É um cenário em que você olha para as justificativas desse crescimento aqui no econômico do Brasil e você vê que isso foi baseado em quê? Em consumo das famílias. O que representa um PIB que cresce através do consumo das famílias? Significa dizer que alguém está se endividando. Quem está se endividando? As famílias e o governo. Né? Então a gente vê que, olhando para a teoria macroeconômica, a consequência disso acaba sendo muito negativa. Sim. Porque você não tem um crescimento estrutural. Você tem um crescimento ali que é baseado em consumo. Se esse consumo deixar de existir, acabou. Sim. E como consequência disso, você tem o quê? Potencialmente inflação e um governo mais endividado. Por isso que é até muito contraintuitivo o que está acontecendo. O que a gente está vendo aí nas últimas semanas? Bolsa subindo, dólar subindo e curva de juros abrindo. O que significa dizer curva de juros abrindo? Significa dizer que o mercado está precificando mais taxa de juros à frente. Cara, como que isso se justifica? Uma inversão assim, inversão de rota total, porque assim, total. O que seria o modus operandi normal? Se dólar e juros sobem, a bolsa tem que cair. Mas não é o que está acontecendo. Então, o que justifica esse cenário? Por que a bolsa sobe? Pô, a gente está vindo de um ciclo de alta da taxa de juros aqui no Brasil. Ela se estabilizou ali, obviamente, em 10,5%, mas é uma taxa muito mais elevada do que nós tínhamos ali até antes da pandemia. E as empresas, novamente, elas se reestruturaram. Elas estão mais leves. Ou seja, a gente tem hoje uma bolsa que, em termos de valuation, ela negocia com desconto em relação à sua média histórica. E quando você vê sobre a ótica global, em que você tem uma expectativa de corte dos juros nos Estados Unidos, e esse cenário ainda à base de caixinhos dourados, que eu desconfio um pouco desse cenário, mas que o investidor global ele compra, é de maior probabilidade que nós teremos uma desaceleração e não temos uma recessão. Se eu tenho corte de juros nos Estados Unidos, o que eu ganho espaço para fazer olhando como um gestor internacional? Para investir em países emergentes. Então o Brasil, eu vejo que ele se torna apto a receber esse fluxo. Por quê? A gente tem uma bolsa barata, a gente tem digamos, um PIB que mostra que a gente vai crescer acima da média, pelo menos agora. E você tem uma bolsa com liquidez, Guilherme, que faz muita diferença, né? Olhando aí para as opções que o investidor tem no mundo afora. Por quê? Da mesma maneira que eu entro em Brasil, eu consigo sair facilmente. Então eu tenho essa flexibilidade. Então isso acaba sendo positivo para o fluxo desse investidor que quer buscar maior risco, porque a taxa de juros vai cair nos Estados Unidos. Ah, mas se der errado, não tem problema, eu saio rápido. O Brasil me fornece essa liquidez. Tem uma bolsa barata, beleza, eu compro bolsa. Mas aí eu olho o quê? O que está financiando esse crescimento? Aumento de gasto público, endividamento. Então, eu não vou comprar bolsa única e simplesmente. Eu vou comprar a minha proteção. Então, o que eu compro? Eu compro dólar. Porque se dá alguma coisa de errado, pelo menos ali eu tenho a minha dolarização, então eu acabo ficando protegido. E as taxas de juros sobem por quê? Porque hoje, né,
localmente, né? O investidor entende, o mercado entende de que o que está financiando esse crescimento novamente é a alavancagem e que lá na frente essa conta vai chegar através de inflação, dentre outros. Então eu preciso o quê? Reancorar as expectativas do mercado. Eu vou precisar subir juros num ambiente em que eu entendo que se eu não fizer isso agora, se eu deixar para fazer isso mais lá na frente, as coisas, essa alta de juros vai ser muito maior. Então, unindo esses três fatores é o cenário que a gente vê hoje de bolsa subindo, dólar subindo e curva de juros abrindo. Né? É bagunçado, mas é o que explica esse momento que a gente vive hoje. Não, acho que bagunçado sempre né? Mas assim, tá um pouco triste, né? Vamos dizer assim. Mas isso que você falou da bolsa tá barata, pero não mútil, tem muito a ver, assim, até saiu uma reportagem do Felipe Guerra, lá, que é o CIO da Legacy, e falando que é meio distorcido isso daí, e tem alguns pesos ali que tem que ser levado em conta, os setores mudaram e eu acho que vai em linha com o que você está falando. Exatamente. Né? Agora, olhando lá a crise de 2008 nos Estados Unidos, acho que na época era muito difícil falar o que fazer, né? Hoje em dia é muito mais fácil, a gente está muito mais tempo à frente, mas o Alan Greenspan, ele, acho que na época, junto com o governo Bush, falou, olha, eu não sei lidar com deflação. Então, baixa taxa de juros, gasta, que nem maluco, imprime, que hiperinflação a gente sabe cuidar depois. Só que o mundo nunca saiu dessa crise, na verdade. Depois veio o Covid, piorou, a bolsa subiu por conta dessa política monetária expansionista, política expansionista, que nunca acaba nos Estados Unidos, né? Porque a discussão é que nos Estados Unidos hoje tem o Trump de um lado e a Kamala Harris, mas assim, os dois vão gastar, né? Independentemente de aonde vão gastar. Não tem alguém fazendo nenhuma política pensando em diminuir o endividamento americano, tá? Previdência que você falou, acho que a gente vive um cenário no Brasil, né? A Previdência Social, né? O regime de partição simples, ele é baseado numa, vamos dizer assim, sociedade aberta à vida, vamos dizer assim, né? As pessoas têm filho, porque você tem que financiar as gerações mais velhas, né? E o que tem hoje, as pessoas têm meio filho no Brasil, tem uma aceleração gigantesca da natalidade, pessoas tendo muito menos filho, e esse já é uma discussão, todo governo tem, né? A gente vai ter de novo essa discussão, por conta também do salário mínimo, está subindo e a Previdência ano que vem deve ter um gasto mais ou menos de 1 trilhão. Né? Vai ter 500 reformas da Previdência. O ideal, eu acho que o ideal era as pessoas terem mais filhos. Mas, como isso não é fácil mudar, como a Europa está olhando isso, está incentivando ter mais filhos, né? A China voltou atrás também, viu que era uma puta de uma cagada fazer isso, e que é um puta problemão. Voltar atrás. Mas, acho que no curto prazo, a gente talvez precise, talvez não, com toda certeza, mudar para um regime de capitalização, que é o que estavam propondo antes, que eu acho que é uma saída, né? O cenário, isso para fazer hoje o ambiente, cara, zero. Não tem como. Zero, mas assim, é uma bomba atômica para ser explodida no Brasil, tá? E aí, em termos de você falando de Brasil, mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Porque se você olhar hoje, assim, a classe trabalhadora hoje lá, os empregos formais hoje, o custo, né? O Brasil é muito pouco competitivo, porque, vou dar um exemplo simples, as empresas contratam formalmente e o custo é o dobro. Então, se o camarada ganha 10 mil reais, eu estou aproximando, mas o custo para a empresa é 20. Obviamente tem N contas aqui para fazer, mas é 20. E aí o camarada trabalha por 10 e ganha, sei lá, 7, descontando imposto de renda. De novo, estou aproximando os números aqui, mas é mais ou menos isso. E aí fica, talvez assim, para o cara que está trabalhando, ele quer aumento, né, sei lá, e o cara que está contratando fala, cara, beleza, mas você já custa muito para mim, eu, na verdade, poderia contratar 2, não, só tenho 1. Então, em termos de competitividade, é muito ruim, e fora que você esgarça a relação entre empregado e o empresário. E como você disse, a gente gastando mais, a tendência é que alguém vai ter que pagar essa conta. Então, as pessoas não têm filho, repartição simples. A conta aumenta. O governo gastando que nem um louco, né? Já não tem competitividade. E qual que é o cenário assim para o Brasil? O que você me fala? É complicado. É complicado. Não, por menos a gente teve até recentemente 3 grandes casas, né, assets, extremamente preocupadas com a situação Brasil, muito por conta disso que você comentou. Essa questão de natalidade que você falou é um problema que já é vivenciado em muitos países desenvolvidos, né? As pessoas não querem mais se relacionar, não querem mais ter filhos, então isso acaba sendo
obviamente, um problema. Quando você coloca aqui em Brasil, eu acho que historicamente, né, o Brasil nunca foi um país competitivo. A gente sempre fala que, eu considero o empresário, né, empresário brasileiro, eles são heróis mesmo, porque você aqui não tem nenhum tipo de incentivo. Então, para você abrir a sua empresa, o seu negócio, é extremamente custoso, arriscado. Uma coisa que eu vejo também que afasta muito até investidores lá de fora em relação ao Brasil é a questão das regras mudarem a toda hora e a todo momento. Então, essa insegurança jurídica acaba prejudicando bastante qualquer pessoa no mundo que queira olhar para o Brasil, ver um país, né, que obviamente tem todo um potencial, tem uma população grande, tem um público consumidor, mas não vê nenhum tipo de interesse porque aquilo é muito custoso. Todo mundo sabe que você precisa de um departamento na empresa só para calcular ali os impostos devidos, né? Ou seja... Uma maluquice. Qual que é a produtividade aqui, você olhar para o brasileiro? Então você olha, por exemplo, sobre a ótica, por exemplo, das pessoas mais ricas, né? Que poderiam, às vezes, querer investir aqui no Brasil. Não investem. Né? Os poucos que investem, a gente pode considerar ali que realmente são corajosos. Prefere ter o dinheiro lá fora, né? Do que... E agora vão querer, obviamente, né? É uma discussão longa, mas vão querer tributar. Não estou defendendo o que é certo ou errado, mas assim, é só sobre nesse mundo financeiro, né? O jogo de rouba-montes, né? Quem que vai roubar ali de quem. Então, você não tem ambiente nenhum para o quê? Para essas pessoas quererem crescer, investir aqui no Brasil e gerar empregos. Na ponta oposta, né? Que a gente vive num país de extrema desigualdade, você tem a população mais carente que, às vezes, nessa situação que nós temos hoje, não tem incentivo nenhum para trabalhar. E com clareza, por que essas pessoas não têm incentivo nenhum para trabalhar? Porque recebem, né, a questão do assistencialismo. Sim. Então você acaba, ao invés de migrar para uma normalidade, para uma situação média, você cria opostos que acaba gerando esse efeito bola de neve. De um lado, eu não quero investir aqui por N motivos, do outro, não quero trabalhar. Porque eu tenho ali minha ajuda ali do governo e, gente, assim, o ser humano é baseado nisso. É a lei do mínimo esforço. Sim. Se eu não preciso me esforçar, se eu tenho tudo ali, não tem motivo nenhum. Então a gente realmente acaba culminando num cenário em que mais do que justifica a baixíssima produtividade que o brasileiro tem em outros países do mundo. E, cara, para mudar isso é o que você falou. Hoje não tem condições nenhuma, né, disso acontecer. A gente viu aí no governo atual e nos últimos governos que está todo mundo se preocupando apenas em se reeleger. E para se reeleger você precisa adotar o populismo, não tem jeito. E um ciclo espiral ali que ano passa ano, e volta. E, cara, sinceramente, a gente sabe qual é a solução. Mas fazer isso, né? A teoria ela é bonita, tal, mas colocar isso na prática realmente é algo bastante desafiador. Então, assim, em termos de perspectivas, a gente... É chato dizer isso, mas a gente acaba se apegando, né? A gente como analista e estrategista, àquela tese de que o Brasil, quando ele está para se jogar do penhasco, ele dá 2 passos para trás. A gente nunca vai ser Suíça, mas também nunca vai ser Venezuela. Então, quando as coisas apertam, alguma coisa acontece ali e volta o Brasil para a gente, na média, ali, sempre se tornar um país mediano. Triste realidade, mas é o que nós temos para hoje. Verdade. Bom, eu acho que, obviamente, a solução ela é de longo prazo, não tem como solucionar no curto prazo. Cara, isso é estrutural. E aquilo que você falou, de 4 em 4 anos o cara vai gastando, né? Descasamos lá Banco Central com o governo federal, beleza. Né? Mas não sei, né? O pessoal faz tudo na marra aqui, capaz de tirar essa autonomia de novo. Mas eu vejo que o trabalho de longo prazo é mostrar na educação, né? Porque aí o cara consegue enxergar que ele está endividando a geração futura e ele já está numa bomba atômica, né? Enfim, e ele aí tem perspectivas. Então, eu acho que é um trabalho de longo prazo. E esse trabalho, acho que tem... sim, de alguma maneira começou um pouco, as pessoas estão mais a par da situação, mas é uma coisa que demora tempo e vai se dar ao longo do tempo. É assim, eu acho que as pessoas têm que buscar conhecimento. Quer ver um retrato disso? Eu queria até pegar um gancho, desculpa te cortar. Não, que isso. Que você falou da poupança, né? Que muita gente ainda investe em poupança. Eu acho que essa questão de escolhas de investimento,
investimento, depois eu vou explicar o meu entre aspas, ela reflete muito hoje o que é esse Brasil desigual, em diversos sentidos. E eu vejo que, acho que o meu trabalho, assim, o nosso trabalho, é de realmente levar a informação para as pessoas para a gente conseguir um investidor médio. O que é esse investidor médio? Investidor médio não é nem aquela pessoa que, ou por herança, ou por esforço, né, do seu trabalho, que sofreu tanto ali para conquistar esse patrimônio, mas que esse tipo de pessoa, ele é o quê? Ela é extremamente conservadora. Então, onde ela aloca, né? Ou em poupança, ou em imóveis. Ou, se não, os dois em outras divisas. Em contrapartida, qual que é um grande fenômeno que a gente está vendo aí nos últimos anos? É a indústria das bets, né? O que é essa indústria das bets? Você está vendendo sonho para as pessoas que têm baixo poder aquisitivo e que acreditam que aquilo vai mudar elas de vida. Então, hoje, né, são duas indústrias gigantescas, né? Você comentou, né? Indústria imobiliária aqui no Brasil, a poupança, e reflete realmente essa desigualdade, né, que nós temos. De um lado, ou você tem um investidor extremamente ultraconservador e com seus motivos, porque você não tem... Qual que é a justificativa que você tem hoje, às vezes, para querer investir em ações, sendo que você tem aí um IPCA mais 6 histórico que bate todo mundo, um CDI, né, que é o herói brasileiro, né, se a gente parar para pensar. Exato. Cara, Brasil é o eterno país do rentista. Então, eu sofri tanto para conseguir aquilo, ou porque eu herdei, ou porque eu conquistei, para que eu vou me arriscar ainda mais? Então, vale a pena no Brasil ser conservador, ser rentista. E do outro lado, as pessoas com aquele sonho, né, de querer mudar de vida, de que achar que as coisas vão mudar, uniu duas paixões. O sonho, né, de você querer mudar de vida e, ao mesmo tempo, com a paixão do brasileiro, que é o esporte, que é o futebol, dentre outros. Então, você acaba, né, tendo esses dois polos, esses dois hemisférios e, novamente, o nosso objetivo de você tentar conscientizar de que, poxa, o ultraconservador, por que não alocar em outras oportunidades, outras visões de investimento? Acho que o mercado cresceu bastante nesse sentido, tem um grande passo a evoluir, e tirar essa questão do sonho de que, poxa, você quer apostar? Você pode continuar apostando, mas saiba que dentro do mercado financeiro existe a possibilidade de você fazer isso e não depender simples e única e exclusivamente da sorte. Sim. Que com estudo, que com informação você consegue também fazer esse tipo de investimento. Exatamente. Pessoal, eu, quando era mais moleque, joguei pôquer, tá? Jogava pôquer online lá, Full Tilt, Poker Star, depois fui morar fora, joguei cassino e tal. Obviamente, jogava sério, né? Estatística e tal, estudava para jogar. Mesmo assim, cara, é uma aposta no final do dia, tá bom? Cara, agora, cassino online, cara, esses tigrinhos, isso daí o cara programa lá pra você perder, entendeu? Então não sai desse não troço, tem jeito. Não tem sai jeito. desse troço, entendeu? Isso aí é roubo, isso devia ser proibido. Assim como o X caiu, deviam derrubar esses programinhas aí, né? Então, assim, pessoal, furada. Não tem como. Não tem como. Você, pra ganhar dinheiro, você tem que suar e trabalhar que nem um condenado. Não tem o que fazer. Não tem como ganhar dinheiro assim, né? Na rede lá, fazendo qualquer coisa. Fácil, né? Exato. Então, assim, pessoal, sai dessa, tá? Mas, enfim, voltando aqui ao nosso assunto. Voltando. Dado todo esse cenário, não é nem... obviamente, a gente pode ficar mais triste ou mais feliz com o cenário, isso é ok, tá? Sem sentimentos aqui, mas olhando no mundo real, como que a gente lida com essas coisas, né? Então, o que você diria para o cara que é investidor, o cara que é consultor, o cara que é gestor de patrimônio, como é que ele pode hoje, nesse cenário, alocar? Qual a estratégia que ele pode usar ali em termos de balanceamento de carteira? Boa, eu acho que, novamente, a gente, desde que eu entrei no mercado financeiro, a gente teve a entrada, né, de novos produtos. Eu acho que essa possibilidade da internacionalização de ativos foi algo surpreendente, realmente, assim, que aconteceu em termos de possibilidade de alocação aqui no Brasil. Hoje, não necessariamente você precisa mandar os seus recursos lá para fora, você internamente consegue alocar em ETFs, em BDRs, né? Que você consegue essa dolarização e essa internacionalização dos seus ativos, ou até mesmo empresas, né? Que você, se tiver algum tipo de problema, você liga para elas e você tem um atendimento em português, né? Para tirar suas dúvidas ali e fazer os seus investimentos.
Então, Guilherme, não tem jeito. A gente tem que partir para aquela velha regra de que não coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Uhum. Eu acho que a gente tem que sim aproveitar da oportunidade que nós temos hoje em termos de alocação de dolarizar, mas não tem como ir você contra um país, como a gente disse anteriormente, que tem a taxa de juros real mais alta do mundo. Uhum. Tá? Então, acho que em termos de alocação, eu sempre gosto de comentar e dizer para as pessoas que o mais fácil é você sempre dividir ali em 3 caixinhas. Né? Uhum. Você tem ali a caixinha de curto prazo, que vai ter a sua reserva de emergência ali, a sua reserva de disponibilidade. Uhum. Que são, ali você pode ter investimentos ultraconservadores e com altíssima liquidez, e você vai ser bem remunerado para isso. Né? Uhum. Afinal, ali a gente tem um CDI a 10,5, que, de acordo com as projeções hoje do mercado, pode chegar a 12,25 do ano que vem. Então, para mim, faz sentido, tá? Você ter essa alocação em pós-fixados. Tá? Você ter essa... você ser ultraconservador hoje, você pode até perder oportunidades, mas você vai estar sendo muito bem remunerado ainda. Então, não faz sentido você estar zerado nesse sentido, você ter zerado nesse tipo de exposição. Quando você olha para a caixinha de médio prazo, aí eu sempre digo que são aquele dinheiro que você vai alocar para algum tipo de objetivo. Uma viagem, um casamento, faculdade dos filhos, dentre outros. E eu vejo que a maneira mais fácil de você alocar recursos nessa caixinha é de você sempre tentar casar os seus prazos. Então aqui, enfim, novamente, a gente tem condições para isso. Né? As taxas de juros ainda estão muito boas, mas se você tem, por exemplo, objetivos para 2, 3 anos, por que não pegar pré-fixados ou títulos indexados à inflação que vão ter ali para vencimento em 3 anos, 2 anos, unindo digamos, esses prazos. Como são objetivos pré-determinados, você quer fazer de qualquer jeito, a minha sugestão de alocação é metade em pré-fixado, metade em inflação. Tá? Mesmo com essa expectativa de subida dos juros, eu acho que as taxas de hoje, né, elas estão tão boas que faz sentido você ter esse tipo de alocação. E para a última caixinha, em que nós temos ali a caixinha de longo prazo, é a caixinha em que, na minha opinião, você vai ter as suas alocações em renda variável, você tem as oportunidades aí de ter as NTNBs longas, né, que seriam o Tesouro Inflação, que é o único investimento ali que vai te garantir um retorno real, que eu acho que deve ser o principal objetivo do investidor de longo prazo. Então, eu dividiria metade. Né? Você pega essa caixinha de longo prazo, metade você coloca em indexados à inflação, e a outra metade, Guilherme, você vai ali em bolsas estrangeiras, Bolsa Brasil e também criptoativos. Tá? São ativos que, na minha opinião, acompanhando a indústria com visão de longo prazo, é o que vai dar um maior potencial aí de retorno para as pessoas, tá? que acreditarem nessa indústria. Se você acredita mais ou menos, aí é uma questão de você dividir isso. Tá? Mas eu acho que esse portfólio diversificado acho que valeria a pena. Em termos de alocação Brasil, alocação do mundo, não estaria hoje muito posicionado. Tá? Eu acho que diante dessas dificuldades que nós temos, dessa possibilidade de mudança de ciclo, de como o mercado está precificado lá fora, eu estaria bem líquido, tá? Não, por exemplo, aqui, né? Lá fora, sei lá. Em todas as questões, tá? Eu acho que vale a pena ter um pouco de cada, mas não seria o meu maior nível de exposição, tá? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Lá fora eu digo, pessoal, porque a gente realmente está nessa iminência, né? Do Fed começar a cortar juros, a gente não sabe se vai ter ou não um pouso forçado ou um pouso suave. Então, eu teria uma exposição reduzida, tá? Menor do que eu tinha nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E aqui no Brasil, eu acho que vale a pena ter, principalmente quando você aloca em empresas ligadas à economia doméstica. Eu teria uma baixa exposição em exportadoras por conta dessa possibilidade de China e recessão do mundo. O meu foco seria em ações locais. Mas, ao mesmo tempo que você olha para as oportunidades que nós temos nessas empresas, a gente, novamente, não tem como descartar a situação no mundo e essa desconfiança que eu tenho em relação a tudo que está acontecendo em Brasil e as consequências que a gente teria lá na frente. Tá? Então, novamente, falei para você das 3 caixinhas, mas, no geral, em termos de renda variável e renda fixa,
Eu gosto bastante daquela ideia geral do famoso portfólio 60-40, né? Em que você tem ali 60% de alocação em renda variável e 40% de renda fixa. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão é sempre o portfólio que eu tenho por objetivo, tá? Esse portfólio 60-40. Mas quando a gente olha nas condições mundo hoje, eu teria o oposto, tá? Eu teria um oposto, modo de dizer, eu teria hoje 70% renda fixa e 30% renda variável. O oposto mesmo. Bom, acho que assim, não precisa nem falar, porque acho que o que você falou já traduz o meu comentário, que é basicamente assim, é aquela velha história, né? Quando você está com um problema de saúde, você procura quem, né? Você vai lá, vai na farmácia sozinho lá se medicar, né? Quando você tem um problema no carro, você vai lá mexer no motor dele sozinho lá e colocar sua vida em risco, né? E como eu já falei, a gente tem um problema gigantesco com o INSS, que é a aposentadoria da Seguridade Social, né? Do nosso regime de previdência. Que, cara, se a gente continuar do jeito que tá, não vai ter como pagar a conta. Isso vai quebrar. Já saiu até a notícia no Globo que o ano que vem a gente vai para uma despesa de 1 tri e uma hora não vai ter dinheiro para pagar. Então você, quando for investir seu dinheiro, você tem que ter uma maior cautela. E basicamente tudo que o Felipe falou aqui, cara, reflete que você precisa buscar um profissional adequado para fazer a alocação dos seus investimentos e buscar lá, né, essa sua poupança, vamos dizer assim. Eu vejo muitas pessoas que eu já atendi, às vezes chegam lá perdidas, né? Assim, putz, eu tenho... Você vai ver o portfólio do cara, porque às vezes tem os hypes, né? Fundo imobiliário, sei lá o quê, ação, sei lá o que isso. O cara fica que nem um maluco comprando. Eu falei, cara, vamos lá, qual que é o seu objetivo? Assim, primeira pergunta básica, né? Assim, qual que é o seu objetivo? Não, meu objetivo é lá chegar com tanto... Quanto você pode poupar? Eu posso poupar isso. Cara, você conhece a letra do Tesouro aqui? Então, nunca ouvi falar. Então, começa por aqui, que vamos dizer assim, é um investimento de risco muito baixo, tá bom? E você consegue fazer uma simulação e ver que você consegue atingir aquilo sem muita dor de cabeça, né? Lógico que aí, quando você busca um profissional, você começa a mexer um pouquinho ali, colocar uma exposição em bolsa, isso aqui que tem que ter, tá? Mas você precisa buscar um profissional. Não dá para você fazer sozinho, porque ou você vai estudar, né? Você tem que escolher uma coisa. Mas você vai ser advogado, médico, psicólogo, arquiteto. Cara, você tem que exercer a sua função lá e trabalhar para isso que você... Você precisa ter a sua fonte de renda. Exatamente. E aí tem as pessoas, assim como a gente, trabalham com finanças e conseguem ficar lá 24 horas, né? Pô, o Felipe lá, ele mergulha na Bloomberg e resume para você e tem uma carteira, enfim. Então, assim... Você tem que buscar um profissional. Não cometa a burrice de vou apostar minha vida em bets, né? No Tigrinho lá e no raio que parta. Ou na poupança, né? Que chega a ser ridículo. É um pouco melhor que o Tigrinho, né? Muito melhor, mas também é extremamente ridículo, tá bom? Porque você está perdendo dinheiro, tá bom? Então, dito isso, eu queria agradecer aí, Felipe, a sua participação. Mais uma vez aqui... Mais uma vez, nesse programa é a primeira vez, mas a gente já conversou em outras ocasiões. E queria que você deixasse um recado aí final para o nosso ouvinte da sua participação. Não, maravilha, Guilherme. Foi um prazer aqui participar com vocês e dizer que estou, obviamente, no mercado financeiro desde 2010 e é muito do que você disse, tá, Guilherme? Eu acho que o conhecimento ele é super importante, eu acho super válido. Um bom médico, um bom advogado, um bom professor, ele não nasce da noite para o dia, então buscar conhecimento, informação é super importante. Eu vejo que a gente está num mundo globalizado assim, em todos os sentidos, tá? E essa globalização, ela chegou até o mercado financeiro do tipo, o que eu estou falando hoje, o que é verdade para mim hoje, que eu comentei com vocês, né? Eu vejo hoje um portfólio legal, bacana, 70% renda fixa, 30% renda variável. Na semana que vem pode mudar tudo. Tá? Porque as coisas elas estão evoluindo e o acesso à informação é tão rápido e tão rico que as coisas mudam, os cenários mudam da noite para o dia. Então acho que é super importante para você, investidor, que gosta, que está se formando ou que utiliza de um profissional para te ajudar,
de ter uma recorrência e uma frequência assim de, poxa, minha carteira está adequada ao cenário? Eu vejo que muitas pessoas acabam errando nesse sentido. Ou porque fez um investimento, e assim, gente, ninguém é dono da razão, tá? Eu acho que todo mundo acerta, todo mundo erra. Sim. O que eu vejo que às vezes falta para as pessoas, para os profissionais de mercado, para as pessoas que estão investindo, é de ter, assim, às vezes, adequações do seu portfólio, do seu patrimônio à realidade do mundo. As coisas estão variando muito em muito pouco tempo, tá? Muito rápido. Então, fazer sempre essa readequação, readaptação faz parte. Não é porque eu comecei com um tipo de carteira hoje que eu vou manter essa carteira até o final da minha vida. Não. Muito provavelmente aí você vai perder aí grandes oportunidades. Então, utilize do seu conhecimento ou desses profissionais que você vai buscar para, com certa frequência, com certa recorrência, poxa, ajustar a sua carteira, fazer os ajustes. Pô, deu certo? Continua. Deu errado? Estopa. Normal, faz sentido. Poxa, quantos gestores, grandes nomes, eles não acertam sempre, 100% das vezes. Mas o que eles sempre fazem correto? Deu errado? Sai fora, com o prejuízo que teve. Tá? Então, eu sei que é um assunto que a gente envolve aí muitas finanças comportamentais, né? Essa mente do investidor, essa psicologia em que a gente tem que estar aberto a essa questão que envolve os ganhos, as perdas, mas seja flexível, tenha flexibilidade. Né? Não é porque um analista, um estrategista falou uma coisa hoje que aquilo vai ser verdade para todo sempre. O mercado está mudando aí todos os dias. Então, acompanhar isso ou contar com um profissional que vai fazer com esse acompanhamento para vocês, eu vejo que é essencial. É isso que vai garantir que você vai ser um investidor ou uma pessoa que lá na frente vai conquistar a sua independência. Tá? De não se apegar a uma coisa hoje. Essa coisa que você se apega hoje, mês que vem, ano que vem, pode ser que ela não vale de mais nada. Então, tenha essa flexibilidade. Busque informação. Não tenha medo de errar. E se errar, corta o mal pela raiz. É a melhor coisa que você tem a se fazer. Para tudo na vida. Para tudo. E só para finalizar, eu acho que para tudo na vida, né, e investimento não fica fora, quanto mais você tiver racionalidade para ter a sua tomada de decisão, melhores as decisões que você vai tomar. Em qualquer coisa, pode vir em qualquer situação, se você deixar a emoção dominar as suas decisões, a chance de você errar é muito grande. Como que você consegue racionalidade? Ou porque você estudou, ou porque você viveu, ou porque você acreditou, confiou, delegou para que uma pessoa tomasse essas decisões por você. É assim que você consegue racionalidade. Agora, a partir do momento em que você ou perdeu confiança, ou tomou uma atitude precipitada, ou adotou uma estratégia errada, em que a emoção é o que está tomando conta e dominando as suas decisões, é que você tem que parar, respirar e rever o que você está fazendo. Então, faça isso para qualquer coisa da sua vida. E investimentos não é diferente. Que a racionalidade ela é o que manda nas suas decisões. Maravilha. Tivemos aqui um MBA de carreira e de investimentos. Com estratégias e vida. Felipe Vilegas, que é estrategista em ações lá na Genial Investimentos. Pessoal, esse foi o consultório de investimentos. A gente vai ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais.